Em qualquer lugar do mundo, é comum encontrar casos de pessoas alérgicas, sejam a pelos de animais, poeira, camarão, amendoim, picadas de insetos, a determinadas comidas, dentre várias outras possíveis alergias. Mas você imaginaria que há pessoas alérgicas a sexo? E o pior, alérgicas ao próprio filho? Parece algo inviável. Isso porque você ainda não viu a 7ª juntamente com a 10ª alergia. Prepare-se. Então, confira comigo as 10 alergias mais inusitadas e raras do mundo. Alergia ao sol. Este tipo de hipersensibilidade, denominado urticária solar, surge, até mesmo, em breves momentos de exposição a raios solares. Além do mais, essa alergia também pode ser despertada, por assim dizer, por meio da luz artificial, bem como alguns tipos de lâmpadas. Pessoas portadoras dessa sensibilidade, normalmente, têm irritações na pele, tais como vermelhidão, pinicação, coceira e até surgimento de pequenas pintas ao redor de seu corpo. Esses sintomas podem aparecer em qualquer lugar do corpo ao ser exposto à luz solar ou artificial, conforme mencionado anteriormente, não importando se o membro esteja coberto ou não. Se a luz passar pelo tecido, sintomas inevitavelmente aparecerão. Bizarro, não é verdade? Alergia ao frio. Sentir um friozinho pela noite e poder se agasalhar é uma ótima forma de dormir, não é mesmo? Para nós sim, mas saiba que para algumas pessoas, sentir frio não só pode ser desesperador, como mortal. Segundo a Associação Brasileira de Alergia e Imunopatologia, a exposição ao frio intenso pode causar urticárias graves em jovens adultos acometidos pela doença, que tem incidência estimada em 0,05% da população. Geralmente motivada pelo contato com o ar, líquidos ou objetos frios, a hipersensibilidade à temperatura baixa pode acarretar no surgimento de feridas generalizadas, com vermelhidão e coceiras, dores de cabeça, hipotensão e até a perda de consciência. Além disso, em casos de mergulhos em águas geladas ou até mesmo consumo de bebidas ou comidas geladas, o risco de morte pode ser iminente, ou seja, pode acontecer a qualquer momento. Isso porque ao ficar em contato com o frio, pode-se provocar o próprio sufocamento, mediante o inchaço da laringe. Em outras palavras, as pessoas portadoras dessa alergia, ao entrarem em contato com temperaturas baixas, podem morrer por causa da elevação da pressão arterial. Felizmente a doença tende a retroceder em 50% das pacientes, em um período de até 5 anos. Alergia ao próprio filho. Acredite você ou não, embora seja uma das reações alérgicas mais inusitadas do mundo, o fato é real. Um exemplo bem popular ocorreu com Joy McKee. Ela desenvolveu bolhas e erupções cutâneas nas costas, pernas, braços e seios pouco depois de dar à luz ao seu filho. Os médicos, surpresos com a coincidência, optaram por submetê-la a uma biópsia e, após o resultado, constataram que ela havia desenvolvido um tipo de reação que atinge, aproximadamente, uma a cada 50.000 gestoras. A pemphigoide gestacional é uma doença de pele muito rara, causada por uma proteína da placenta que chega ao corpo da mulher por meio do cordão umbilical, e pode provocar graves reações alérgicas. A alergia se desenvolve quando os anticorpos que atuam contra as proteínas do corpo se formam durante a gravidez. E aí, curiosos e curiosas, estão gostando do vídeo? Se sim, já vão clicando no gostei. Alergia a exercícios físicos. Eu sei, jovens sedentários de conhecimento, vocês gostariam de ter essa hipersensibilidade. Afinal de contas, com tal desculpa ninguém poderia lhe chamar de preguiçoso ou preguiçosa por não querer ir à academia, por exemplo, pois, evidentemente, a culpa não seria sua, certo? Em parte sim, mas convenhamos, com certeza você não gostaria de ter uma das alergias mais raras do mundo, a anafilaxia induzida pelo exercício. Essa condição extremamente rara trata-se de uma reação alérgica que está relacionada aos alimentos ingeridos antes da realização dos exercícios físicos. Ou seja, quando uma pessoa que possui essa alergia consome certos alimentos, como por exemplo o trigo, os frutos do mar, o leite de vaca e o amendoim, ou até mesmo quando ingere medicamentos pouco antes de praticar exercícios, ela, inevitavelmente, sofrerá os sintomas da alergia a exercícios físicos, os quais além de intensa coceira, sensação de calor, ruborização, urticárias em grandes escalas, inchaços, tonteiras, vômitos, cólicas e diarreias, podem levar o indivíduo à morte, em casos extremos. Curiosamente,
exercícios aeróbicos praticados de forma isolados, assim como o consumo dos alimentos alergênicos sem exercícios associados, não causam anafilaxia nos pacientes. Falando-se do tratamento, o recomendado é ter um acompanhamento médico, além de evitar praticar exercícios físicos. Alergia à água. Popularmente rotulada de alergia à água, a urticária aquagênica é o nome dado a uma hipersensibilidade extremamente rara, a qual impossibilita o contato físico com essa substância, não importando a temperatura, tampouco sua origem. Para se ter noção do quão raríssima é essa condição, felizmente só tiveram 40 casos diagnosticados, em todo o mundo. Dentre esses, podemos citar o de Aishs Morris, uma australiana que não pode nadar, mergulhar ou tomar uma ducha, pois logo após ela se molhar, seu corpo reage instantaneamente, gerando coceiras e caroços vermelhos por todo o seu corpo. A alergia da australiana se desenvolveu após ela ter sido submetida a um tratamento com penicilina para tratar uma amigdalite. Entretanto, com o término do procedimento, os níveis de histamina do corpo dela foram alterados, o que causou essa rara condição. Vale salientar que pessoas com essas condições não podem sequer se hidratarem, pois ao beber água, mesmo em pequenas quantidades, as reações são catastróficas ao corpo. Imagina a situação. Alergia ao sexo. Também conhecida como alergia ao esperma ou alergia ao sêmen, essa é, sem dúvida, uma das alergias mais raras do mundo, tendo pouco mais de 80 casos confirmados pelo mundo afora. Cientificamente falando, a hipersensibilidade ao plasma seminal humano é uma reação alérgica, as quais as mulheres desenvolvem no meio da relação sexual, que surge como resposta do sistema imune às proteínas no sêmen do parceiro. A reação pode provocar sintomas como queimação, coceira, inchaço e náuseas. O tratamento ideal é a utilização de preservativo durante as relações sexuais, evitando, assim, o contato direto da substância com a pele. Outros tratamentos podem ser indicados em casos específicos, como por exemplo naqueles que as mulheres desejam engravidar. Alergia ao Wi-Fi. Esta é, sem sombra de dúvida, uma das alergias mais bizarras do mundo. Talvez seja, até mesmo a número 1. Não é à toa que ela está, juntamente com a 10ª alergia em destaque neste vídeo. Isso porque quem aí, ao menos chegaria a imaginar tal condição? Pois é. Provavelmente, assim como nós, o britânico DJ Steve Miller sequer imaginaria ser alvo de tal sensibilidade. Segundo o jornal The Sun, Miller desenvolveu uma alergia rara, e ainda pouco compreendida pelos médicos. Ele é alérgico a ondas eletromagnéticas e sofre constantemente com a presença de redes Wi-Fi, que se alastraram pelo mundo nos últimos anos. Denominada de hipersensibilidade eletromagnética, essa doença mudou a vida de Miller drasticamente. Eu me sinto como um exilado em meu próprio planeta. É quase impossível encontrar um lugar sem Wi-Fi hoje em dia, disse Steve. E acrescentou falando que o único lugar onde pode ficar de forma tranquila é em sua casa, isolada do mundo com paredes protetoras de ondas eletromagnéticas. Quando é exposto às ondas, Steve sente uma terrível dor de cabeça, mas existem poucos estudos conclusivos sobre este tipo de sensibilidade no mundo. Imagina ter de ficar isolado do mundo. Impensável, não é mesmo? Alergia a beijo. Sim. Jovens curiosos, essa alergia de fato existe, e você pode estar sujeito a essa contraindicação. Embora ela não seja tão rara assim, ela é um tanto quanto inusitada, pois a alergia não ocorre como uma resposta de rejeição imunológica a outra pessoa. Em geral está relacionada à ingestão de determinados alimentos ou medicamentos por parte do parceiro, ou da parceira. Pacientes com alergia alimentar extrema, quando expostos ao mínimo contato com a substância, podem desenvolver problemas prejudiciais, referindo-se à saúde do afetado. Um caso parecido aconteceu com James Stewart, de apenas 17 anos, o qual quase morreu após sofrer um choque anafilático proveniente de um beijo. De acordo com a BBC News, o jovem teve uma alergia ao amendoim que Liza tinha comido. Mesmo com a mínima exposição ao alimento, a garganta de James inchou, o que fez ele entrar em choque. Felizmente ele logo foi atendido pelos médicos. Portanto, por pouco o beijo de Liza não se tornou o beijo da morte para James. Moral da história: se você possui alergia alimentar, antes de partir para o beijo, certifique-se de conferir se a pessoa a ser beijada ingeriu algum tipo de alimento do qual lhe é prejudicial. Alergia à madeira. Imagine a seguinte situação:
O britânico Dan Hill, um renomado banqueiro, certo dia dá um basta em sua insatisfação para com seu trabalho, e decide largá-lo de uma vez por todas, pois o seu verdadeiro sonho é tornar-se um extraordinário carpinteiro. E assim ocorreu, ele enfim realizou seu sonho. Entretanto, segundo a BBC, não demorou muito para o inesperado e impensável acontecer. Ele desenvolveu uma rara alergia à madeira, peça principal para a produção de suas obras. Além disso, após adquirir alergia, por assim dizer, ele se viu coberto por erupções na pele. Após os exames solicitados pelos médicos, logo constataram que a reação rara era causada pela poeira da serragem. Engana-se quem pensa que isso foi bastante para acabar com o sonho de Dan, muito pelo contrário, isso só fez ele se superar em relação aos obstáculos propostos pela vida. Ele perseverou em seu sonho e continuou trabalhando com o uso de luvas e máscara. Com o passar do tempo, no entanto, veio uma boa notícia. A alergia de Dan mostrou-se específica a um tipo de árvore, o carvalho africano e, depois de saber disso, ele passou a trabalhar apenas com outros tipos de madeira. Essa, sem dúvida, será uma história que será passada de geração em geração por ele. Alergia ao toque. Essa rara e estranha condição, conhecida como demorgrafismo, que significa a escrita da pele, é uma reação raríssima do corpo humano. Essa alergia, também chamada de urticária física, caracteriza-se pelo surgimento de inchaço após um estímulo, causado por um arranhão ou contato na pele, que pode vir acompanhado de coceira e vermelhidão na região ao redor. Além do mais, ela é causada por uma resposta imune exagerada do organismo após uma pressão exercida sobre a pele, havendo uma reação no mesmo formato do estímulo causado. E aí, curiosos e curiosas, gostaram deste vídeo? Eu espero, de coração, que sim. Dúvidas, críticas construtivas, elogios, ou ideias de vídeos serão sempre muito bem-vindos. Deixe-os aqui embaixo nos comentários. Neste momento estará aparecendo alguns vídeos sugeridos que talvez você queira vê-los. Vou ficando por aqui, um grande abraço, fica com Deus, e até a próxima.